Pode ir. Amém. Estão todos ouvindo? Bom dia. Amém. É uma alegria para mim estar hoje com vocês. Sou o pastor Álvaro. Já trilhamos esse caminho com meu pai, o apóstolo Éder, há já uns 3 anos, vai para 4, né? E é bem interessante. Eu tenho ouvido a palavra de todos vocês, ouvido a palavra também do pastor Carlinho, onde ele falava sobre paternidade. E também ontem, quando o pastor contava a história dele, a história da igreja, a história de vida. E eu quero hoje levar essa mensagem a todos nós. A situação aqui nossa, para mim, aqui em Corumbá, é um pouco complicada, porque nós trabalhamos em Bolívia, no lado boliviano, e todas as atividades nossas estão paralisadas, porque realmente o vírus ele atua muito forte na Bolívia, e por sermos um país com menos recursos, estando atravessando uma transição de presidente, tantas coisas que aconteceram, nós estamos fechados, né? Em resumo, eu estou praticamente entrando aos 60 dias sem atividade, sem poder gerar recursos, mas algo que eu entendi neste tempo todo, eu lembro que o apóstolo Éder falou um dia para mim: Álvaro, para de correr, você está correndo muito. E realmente o que a vida ela te traz, ela te ajusta de uma forma que você começa a dar mais importância para as coisas do mundo, e sempre você tenta separar, ou às vezes até não consegue ter um tempo espiritual, né? E nesse tempo eu percebi, eu dou graças a Deus, não tem faltado nada em casa, se bem estamos um pouco limitados, mas se não fosse esse tempo, eu não estaria entrando e aprendendo tanto, porque como vocês viram, hoje tem tantas ferramentas pela internet, está todo mundo pregando, está todo mundo ensinando, está todo mundo levando uma palavra, e eu dou graças a Deus porque realmente eu percebo que foi um tempo que Deus separou, me separou para poder aprender. Eu tenho aprendido tanto, tanto nesse tempo, refletido na minha vida, no meu ministério, tudo que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Mas tudo tem a ver de como você consegue discernir. A mensagem de hoje ela fala de discernimento, ela fala de olhos abertos, caminhando no mundo, apesar de ser já conhecedor da palavra, não alcancei a quebrar as barreiras que tinha na minha frente, porque eu não conhecia do profético, se bem eu já estava trilhando mais de 8 anos atrás o profético apostólico. Ainda na minha vida tinha muitas barreiras, muitas complicações. E eu lembro que um dia eu, caminhando em Santa Cruz, numa parte muito difícil da minha vida, encontrei o profético. Eu encontrei o apóstolo Éder numa igreja de um amigo meu, onde ninguém nos apresentou, eu não conhecia, eu mal conhecia o apóstolo Éder, nunca tinha ouvido falar dele, nem do seu ministério. E ali Deus nos juntou. Aos poucos dias estávamos conversando em casa, depois que terminou o evento da igreja. Resultado, hoje eu estou aqui. É um resumo rápido, porque nós não temos muito tempo. Mas esse encontro do profético da minha vida me permitiu abrir muitas áreas. E uma coisa que eu quero destacar
aumentando o que o apóstolo Carlino falou sobre paternidade, é isso. Quando você tem na tua vida a parte, vamos dizer, pastoral, a parte do ensinamento, você tem nessa outra a parte do ministério apostólico e profético. Quando o profético ele se cruza e ele se une na tua vida, ele consegue te levar mais além do que você percebe. Ele te faz ver coisas que você não percebia, ele te dá o discernimento que você não percebia. Nós temos aqui no livro de João, capítulo 16, versículo 13, e ele fala assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Queridos, é uma coisa tão importante aprender a escutar a voz do Espírito e ter aquele discernimento que nós precisamos para os nossos dias, para a nossa vida, para a nossa família, para nosso ministério, para levar e dirigir a igreja. E essa palavra, ela me fez pensar nesses dias referente à vista, porque um levita, ele falou uma vez, ele era cego, e ele falou assim: Deus me tirou os olhos, mas não me tirou a visão. Então, a visão e o discernimento tão importante nesses dias que estamos vivendo. E eu vou para a passagem de Eliseu. Eliseu, ele estava morando em Israel. Naquela época, ele era o vidente de Israel, que assim eram chamados antigamente os profetas. E todo o governo, ele governava junto com o profeta. Aquele rei que queria avançar, que queria exercer domínio, ele sempre estava dirigido e respeitava muito o profeta. Então, em aquela oportunidade, está o exército da Síria, e todas as vezes que o exército da Síria ele comandava, ele planejava como fazer guerra contra Israel, imediatamente a palavra diz que Eliseu recebia essa visão e ia e contava para o rei. E o rei de Israel, sabendo das estratégias do inimigo, ele ia lá e confrontava e vencia. E um dia o rei da Síria ele parou para pensar e falou: alguém está nos traindo, alguém está enviando informação, porque todas as vezes que eu faço as estratégias para guerrear contra Israel, eles nos derrotam. Aí um dos serventes ele falou: não tem traidor. O que acontece é que Israel ele tem um oráculo. Como assim? Em Israel está o profeta Eliseu. E todas as vezes que o Senhor planeja, dentro das suas recâmaras, a maneira como fazer a guerra, imediatamente ele recebe a visão e a conta para o rei dele. Por isso você não consegue vencer. Então, a palavra conta que aquele rei da Síria, ele foi e rodeou, ele falou: vamos matar a visão de Israel, vamos matar o oráculo de Israel. Então, imediatamente eles foram, marcharam e conseguiram rodear Eliseu na montanha. E ali, nesse momento, Eliseu se encontra descansando e Jesse, o servo dele, ele acorda, levanta a cabeça e ele percebe o exército que está ali rodeando ali. Então, fala para Eliseu: Eliseu, estamos rodeados, vamos morrer, o exército da Síria vai nos matar.
Aí Eliseu, ele fala, levanta a cabeça de novo e vê o que tu vês. Ele olha e realmente estavam rodeados, e ele tinha nesse momento temor, ele tinha pânico, ele tinha pavor, medo. E ali ele fala assim, meu Deus, é que você não está olhando com os olhos corretos. Aí ele olha para Deus e ele fala, Deus, abre os olhos espirituais dele. Quando Deus abre os olhos espirituais de Jesse, o servente, o que acontece? Ele vê o mundo espiritual e ele vê lá em cima e ele imediatamente se surpreende. E ele fala para Eliseu, nós temos um exército muito maior do que lá em cima do que o que está aqui nos rodeando. Ele fala, agora você está vendo com os olhos espirituais. O interessante é que ele volta a orar, e quando Eliseu ora novamente, ele pede que agora os olhos naturais, os olhos do exército da Síria sejam fechados. E a história termina quando ele leva todo o exército assírio cegos e os coloca dentro do reino de Israel. E quando os olhos deles foram abertos, eles estavam rodeados pelo exército de Israel. Aí eles viram o tamanho, a dimensão, a potência e o poder de Deus que pode fazer isso. Por que eu cito essa mensagem nesta manhã? Porque muitas vezes andamos com os olhos abertos, mas os nossos olhos espirituais estão muitas vezes fechados. Quando você está andando com os olhos fechados, os olhos espirituais, então você não percebe as coisas do Espírito, porque a palavra diz que Deus fala conosco de espírito para espírito, porque as coisas se discernem espiritualmente. Muitas vezes as pessoas querem ouvir a voz de Deus, querem ouvir uma voz audível. Muitas vezes eu escuto pregadores falando, eu ouvi Deus me falar. Mas não, queridos. Isso eu acho que até ofenderia a Deus, porque Ele é tão grande, tão maravilhoso. Então, o seu espírito, aquele espírito que mora dentro de nós, é que se comunica de espírito para espírito. E quando você começa a entender essas coisas, você percebe que os olhos espirituais são os que precisam estar abertos. Quando eu olho com meus olhos espirituais e eu ouço a palavra, eu creio, eu ouço, eu vejo e eu falo a palavra de Deus. Quando você entende o que é espiritual na tua vida, você consegue ter o discernimento das coisas do Espírito. E é isso que nós temos que entender no mundo profético. E nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Nós temos que aprender a escutar essa voz de Deus, para que o dia de amanhã não sejamos enganados pela lógica, porque muitas vezes a lógica, o pensamento, ela nos diz, você não vai conseguir, você não pode, isso não vai dar certo, não, você não vai fazer desse jeito, e você começa a se desesperar, você começa a se entristecer, você começa a ter medo, aí vem as dificuldades e você não consegue crer, você não consegue dar aquele pulo de fé, porque muitas vezes a lógica está comandando a tua mente, como aconteceu com Adão e Eva, que quando abriram os olhos ao comer do fruto proibido, eles viram que estavam nus, estavam desprovidos de toda a glória de Deus. Então, assim acontece na nossa vida, quando não conseguimos enxergar com o Espírito, não conseguimos andar com os olhos espirituais abertos, não conseguimos discernir o que está acontecendo na nossa vida. Eliseu, ele representa o cristão maduro, ele representa aquele que desce e vê o plano profético. E Jesse, ele representa aquele maduro, aquele que não vê,
aquele que só anda nas circunstâncias da vida, aquele que só vai agindo de acordo com como a circunstância vai se apresentando, aquele que vai reagindo. Qual é a mensagem de hoje para a nossa igreja? Que quando você começa a alinhar o profético e o apostólico, você consegue ter cimento e você começa a abrir os seus olhos e começa a se tornar um cristão maduro, aquele que vai pedir e vai andar no discernimento profético, aquele que vai parar, vai olhar e sabe com certeza quem ele é em Deus. Muitas das vezes nós andamos em coisas erradas ou fazemos coisas erradas porque estamos com os olhos fechados. Aquele menino cheio de medo, como muitas vezes nesta hora, estamos muitas vezes escutando pessoas com medo, pessoas que estão com medo do vírus, que estão sofrendo, que estão com dificuldades, mas nós somos aqueles que vemos pelo espiritual, somos aqueles que carregamos o espiritual dentro de nós, e os nossos olhos espirituais abertos, eles conseguem nos fazer enxergar além do que nossos olhos físicos podem ver. Vocês percebem que aquele profeta, ele ora para que Giezi veja e perceba a quantidade de exército que estava junto com eles, dos exércitos de Deus. Que ele perceba o tamanho da dimensão espiritual. E é bem interessante porque quando os teus olhos eles se abrem para a visão espiritual, tudo o que você vê pela frente, ele se coloca de uma forma maior. Você pode orar, você pode estudar, você pode se renovar na palavra, você pode se expor a tempo de jejum, de oração. Tudo isso faz com que teus olhos fiquem abertos para o espiritual. Quando você se propõe entrar nas profundezas de Deus, o espiritual começa a inundar a tua vida de uma forma que quando vem as circunstâncias, quando os problemas querem te rodear, quando as situações da vida querem te levar para desistir, talvez para parar alguns projetos que você tem que entender que quando você está nas profundezas de Deus, você vai conseguir a fortaleza, você vai conseguir andar e vai conseguir se renovar, vai conseguir obter a forma suficiente para andar nos caminhos proféticos. Quando você não tem o discernimento, você cai no erro, você cai na dificuldade, porque faltou discernimento na sua vida. E nós, nesse tempo, vocês que também trilham junto comigo e o apóstolo Éder a questão profética e apostólica, nós estudamos os meses, os anos, os dias, a virada do mês, as festas das tribos, etc. Tudo aquilo que temos aprendido neste tempo nos ajuda, mas nos leva também para um discernimento profético, para caminhar e avançar para frente. Muitas vezes, mesmo assim, tendo tudo isso junto conosco, às vezes caímos na lógica, no pensamento e duvidamos. Às vezes nos desesperamos, às vezes pensamos que não vai dar certo. Mas glória a Deus que, mesmo assim, esse tempo que Deus tem preparado, ele nos ajuda para entender, para nos preocupar, no sentido de que de aprender, no sentido de avançar, no sentido de nós andarmos juntos, de nos unir. Eu tenho já uns 7 minutos, 8 aproximadamente, antes de terminar, mas eu queria fechar com isso aqui. Essa história ela fala de Saul e Davi. Saul, todos sabem que foi ungido
que foi escolhido pelo povo. Saul era aquele rei ungido, escolhido pelo povo, mas não confirmado. Presta atenção. Davi foi ungido, foi proclamado e foi confirmado por Deus. O que o discernimento ele nos traz no dia de hoje? O discernimento profético. Ele nos traz a experiência de pessoas que estão alinhadas com o Espírito. Você pode ver que nesses dois tipos de unção, um caminhou, um foi escolhido, mas não foi confirmado. Enquanto que o outro caminhou, foi escolhido, foi confirmado e conseguiu triunfar. Mas uma parte que me chama muito a atenção é essa, que eu quero explicar para vocês nesta manhã para fechar. É tão interessante isso. A unção que foi feita por Saul, para Saul, foi feita numa vasilha. E a unção que foi feita em Davi foi feita pelo chifre do carneiro. O que significa isso? Uma vasilha, ela é frágil, ela se quebra, mas o chifre do carneiro com a qual foi ungido Davi teve que ter a morte de um animal para ser feito aquele chifre. Em primeiro lugar, sacrifício. Segundo lugar, para que aquele chifre fosse trabalhado, ele tinha que ser cortado do animal, tinha que ser limpado. Tem todo um trabalho para fazer um shofar. Teve que ser retirado toda a carne que tinha dentro, todo o tútano. Depois tem que ser colocado sal dentro dele e deixado um mês para ser curado. Alguns, depois disso, colocam até formigas dentro, para que toda a carne que tem dentro daquele chifre seja tirada. Agora, depois que é limpo totalmente por dentro, aquele chifre ainda tem que ser trabalhado no fogo, para que ele consiga ser entortado da forma que, quando o som que sai pelo chifre, ele possa sair de uma maneira perfeita. Então, isso significa que o Espírito Santo, ele tem que tirar de nós toda a nossa carne, ele tem que tirar de nós tudo aquilo que vai impedir que aquele som que vai sair através desse instrumento, ele saia como um som perfeito. Nós temos que entender que hoje nós somos esses chofares. Hoje nós somos aqueles que levamos a palavra profética, mas temos que ser trabalhados como aquele chofar. Temos que levar dentro de nós o sacrifício, temos que levar dentro de nós cada dia morrer para as coisas da carne, sacrifício, porque aquele som que vai sair através de nós tem que ser um som puro, um som que ele vai atuar como se fosse a voz de Deus. Então, Davi foi ungido por aquele chofar. Teve que ter um animal morto para ter o chifre, sacrifício, e poder depois eleger o rei de Israel, que foi Davi. Que interessante isso. Agora, só para fechar, outra coisa que me chama muito a atenção. Saul foi morto na batalha, e na Bíblia diz que quando Davi soube disso, ele chorou. E ele falou: como morreram os valentes. Saul foi para a guerra e ele levou o escudo dele. Naquela época, os escudos, para um escudo ele era colocado óleo nele,
para que quando o inimigo fosse lutar, ele, na hora dele pegar aquele escudo, aquele óleo que rodeava o escudo, ele não conseguisse segurar, ele escorregava na mão. Então aquele guerreiro não perdia o seu escudo porque ele estava cheio de óleo. Mas Saul foi com o seu escudo sem unção, porque o óleo representa a unção do Senhor. Por isso que Davi se lamentou. Por isso que Davi ele falou assim: como morreram hoje os valentes. Resumo: você não pode sair por aí na batalha sem estar ungido. Você não pode sair da batalha sem estar trabalhado no fogo, como um shofar. Você não pode falar a voz de Deus se você não é trabalhado como aquele shofar que é tirado dele todo a carne, todo o tútano, tudo aquilo que impede que o som vá sair de uma forma certa. Uma coisa que devemos entender, que a fé sem unção, ela não opera. Uma coisa que temos que entender é que precisamos ter uma vida devocional correta. Precisamos ser os chofares, aquela voz que vai sair do outro lado sem elementos carnais. Porque se no chofar tiver um pouquinho de carne sequer, aquele som não vai sair mais puro, não vai sair de uma forma correta. O sal, ele representa a palavra. O óleo representa o espírito. E o vaso comunicante é o shofar. Então, hoje nós somos a palavra. Hoje nós somos o espírito que carregamos dentro de nós. E hoje nós somos vasos comunicantes. Que nossos olhos estejam abertos para discernir. Que nossos olhos espirituais estejam abertos para entender e ter o discernimento do que viremos a ver nesses tempos agora que estamos atravessando, porque veja bem, nada vai ser da mesma forma a partir desse tempo. Tudo vai mudar. A comunicação, a forma de trabalhar, vocês veem a forma de fazer os cultos não vai ser mais a mesma. Agora temos que ter distanciamento, máscara, luva, máquina para medir a temperatura, etc. Tudo vai ser diferente. O mundo da tecnologia está se abrindo, as lives por internet como a nossa hoje. Então, estamos tendo uma mudança brusca, assim, uma mudança abrupta, uma mudança terrível. Mas o Espírito Santo vai nos dar o discernimento para poder levar e entender essa palavra para frente. Amém? Meus amados, estamos já fechando. Eu sou o pastor Álvaro, seu amigo. Há algum tempo nos veremos novamente e agradeço pela oportunidade nesta manhã. Aí onde você está, levanta a sua mão. Que Deus te abençoe grandemente, que a unção, o poder, a palavra profética esteja na tua vida, que o Espírito Santo te encha de glória, de poder, de unção, que você seja um vaso comunicante ainda onde você está, que Ele te dirige, traga o discernimento para que você possa executar os propósitos do Senhor. Eu decreto e declaro, juntos todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe nesta manhã, queridos amados. Estaremos compartilhando próximas oportunidades. Eu agradeço e espero lhes conhecer pronto, tá? Um abraço, meus amados. Amém. Obrigado, pastor. Que o Eterno te abençoe. Obrigado mesmo. E que você possa cada dia mais também fluir e ser esse instrumento aí. Queridos, Deus abençoe vocês. Um bom dia a todos. E hoje passaremos, através do grupo da Contagem do Orme, as ministrações do apóstolo José, que vai começar hoje. Então fiquem atentos. Obrigado pela palavra. Que vocês possam ser abençoados. Mando um grande abraço para a pastora Maria. Deus abençoe. Amém, amém. Obrigado.